Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do feijão. A gente tem hoje dois assuntos importantes para ser debatidos e que eles estão, no mínimo, correlacionados aí. Essa semana, a questão em São Paulo, aí, da discussão gerada pelo próprio Celso Russomano em relação aí à sugestão, inclusive, de confisco do produto do feijão junto aos produtores, às distribuidoras, enfim. A gente vai entender essa história direitinho agora com o Marcelo Líderes. E a relação de oferta e demanda, que nesse momento está bem complicada do lado, principalmente, da oferta, mas que, a partir de agora, com a entrada da safra do Paraná, a gente pode ter um alívio nessa situação, o que justifica a alta do preço do feijão, que startou, logicamente, toda essa discussão provocada pelo Celso Russomano. E o Marcelo Líderes, o presidente da IBRAF, já está aqui comigo para nos ajudar a entender quais as consequências de tudo isso que aconteceu essa semana aí para o mercado, o que você viu e o que vai acontecer daqui para frente. Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. É um momento bastante complicado em dois vieses, né? No primeiro é a questão do abastecimento em si, principalmente de feijão carioca. Então, nós temos, já havia essa percepção de que nós teríamos um menor volume de oferta, fevereiro, março, abril, maio, né? Foi agravada pelos problemas climáticos e ainda agravado pela necessidade da quarentena, né? O recolhimento das pessoas e aquela busca de produtos e estocagem por parte de nós consumidores, né? Todos nós aí estamos nessa mesma toada aí, né? Então, veja só, isso acabou provocando alta lá no supermercado. Por quê? Porque de um momento para o outro houve uma disputa pelo feijão que estava na prateleira. Então, é natural que, se há uma demanda, nós estamos no capitalismo, há uma maior demanda, oferta e procura, você acaba tendo uma certa elevação do preço. Uma vez restabelecido, tiveram um arrefecimento até, ficou um pouco mais tranquilo o mercado. Alguns supermercados, e eu diria que nem são as grandes redes, aí você tem, assim, pontualmente, em alguns lugares, alguns acabaram aproveitando, porque eles tinham comprado o produto por um valor menor e acabaram colocando até bem acima de R$ 7, R$ 8 o quilo, R$ 10 o quilo, né? E agora a gente percebe um retorno para alguma coisa ao redor de 6. A observação dos empacotadores é que ainda há uma resistência normal por parte do consumidor quando o preço passa de R$ 6. Ok. Essa situação de ter chamado a atenção, né? Então a gente tem uma pessoa da mídia que vai lá, acaba denunciando que o preço subiu, mas que não tem conhecimento do contexto, né? E aí é fácil tirar conclusões e, inclusive, inflamar a população, que é tudo que a gente não precisa agora, de discussões dentro de uma cadeia produtiva. E a gente vai levar em consideração o seguinte: muitos foram os produtores que doaram feijões, muitos foram os empacotadores que doaram feijões. Então, eu diria que não é a média de empacotadores que eventualmente tenha tirado proveito da situação. Os grandes empacotadores é impossível, né? Porque eles têm compromisso com a sua marca, compromisso com o seu cliente, compromisso com o produtor, muitas vezes, né? de escoar o produto. E não há como estocar. As indústrias, hoje as empresas, elas pegam no campo, chega, vai diretamente para o processamento, processado, já vai para a entrega. É um just-in-time que existe aí. Então, se porventura uma empresa tem lá uma pilha de sacos de feijão, não significa que ela está especulando e você teria que confiscar isso, né? Se um produtor lá no interior tem um silo ou tem um armazém com feijão, ora, ele está administrando o fluxo de caixa dele, inclusive, com aquela mercadoria. Ele tem compromissos financeiros a serem cumpridos dentro de 30, de 60 dias. Havia já a notícia de que havia perdas, todo mundo sabe das perdas que aconteceram nas lavouras, então ele não tem maior pressa para vender. Agora, você vai dizer que essa pessoa
ela estaria sujeita a um confisco, isso fica muito longe, né? E qualquer pessoa sensata, qualquer economista que for chamado a considerar isso, né, seja da onde for o especialista, vai entender que não há nenhuma chance de que isso aconteça, né? Ô Marcelo, mas o fato é que a situação repercutiu, né? Aí é que está. Como as pessoas estão muito atentas àquilo que está acontecendo e você mexer no bolso, né, ou dizer que estão mexendo no bolso do povo, ninguém quer, né, todo mundo pula, aí vai alguém que tem uma certa credibilidade e diz, olha, estão roubando vocês, certo? Isso acaba repercutindo. E até mesmo pessoas que conhecem, que sabem como as coisas funcionam, utilizam isso como argumento para tentar comprar por um preço melhor. Quando você não tem essa situação, ela não existe, né? Então, quais são os riscos quando você tem esse tipo de atitude impensada, né, por parte de um profissional que tem acesso à mídia? Olha, o Procon foi visitar essas empresas, começaram a aparecer solicitações tem um termo agora que me fugiu, mas explicações no final das contas, tá? São bastante incomodados, têm a sua marca mostrada na TV, são expostos, de repente, de uma forma bastante negativa. E isso desanima nesse momento em que as empresas estão fazendo um esforço para atender. A gente sabe que os produtores estão fazendo um esforço, né? Não tem ninguém trabalhando normalmente com todo mundo ali dentro do escritório, um do lado do outro. Está todo mundo com cuidado. Você imagine uma indústria dentro de São Paulo, tá? E que você tem diversas pessoas trabalhando e você tem que guardar a distância entre elas. Elas têm que estar a uma determinada distância, você tem que administrar o momento de almoço, porque não pode ter muitas pessoas dentro do refeitório, você tem que estar preocupado no transporte dela, você tem funcionários que têm mais idade ou que estão no risco e que também não estão trabalhando, tudo isso você tem que administrar. E ainda ter que administrar uma situação dessa, então, é totalmente inapropriada e sem cabimento esse tipo de acusação. E só atrapalha, só desestimula a produção de feijão que nós precisamos que continue sendo estimulada. Senão, daqui a pouco, vão plantar mais soja e nós vamos comer o quê? Né? Então, soja é mais fácil de plantar, não tem esse tipo de problema. Então, é preciso tomar muito cuidado e a cadeia produtiva reagiu prontamente, né, e está buscando meios de reverter essa má percepção que foi colocada aí no mercado. Muito bem. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura está se envolvendo nesse processo também, né, Marcelo? Sim, nós temos uma reunião hoje à tarde, online também, com a ministra. Né? Ela pediu para ouvir o setor, porque ela tem dito não temos problema de abastecimento. E ela tem razão. Feijões, nós temos problema de abastecimento, nós temos problema de abastecimento, talvez, do feijão carioca, vai ter menos feijão carioca, mas você não vai ter ruptura, não vai deixar de ter feijão nas prateleiras, né? A população vai perceber que o feijão preto, o feijão calpi, por exemplo, o fradinho está mais barato, ela vai apelar para essas. Então, a população tem alternativas. E o que foi solicitado até pelo Dr. Roberto Queiroga, que é presidente da Câmara Setorial, ele solicitou, durante uma reunião dos presidentes das câmaras setoriais, para que o Ministério da Agricultura pudesse, no contexto, talvez, até de outras cadeias produtivas que estão passando pela mesma situação, pudesse esclarecer que o feijão, a subida do feijão não tem a ver diretamente com a Covid, né? Tem a ver com o problema climático que já começou antes, né? E que até essa semana a gente teve geadas, né? Tem feijão no campo, né? Então, alguma perda você vai ter. E os preços lá nos produtores, durante essa semana houve menos volume de negócios, o mercado está mais calmo, mas nem por isso o mercado cedeu o preço. Por quê? Porque não tem feijão demais sendo ofertado ou estocado também lá nos produtores, né? É um período em que os produtores de Minas e Goiás estão vendendo o final da sua safra, o final dos seus estoques, e começa a saída do feijão da região sul, do Paraná principalmente. Não tem volume ainda, né?
não tem volume. Depois, essa safra do Paraná vem com uma quebra também, né? Não foi percebida ainda pelos órgãos oficiais, provavelmente isso vai ser percebido em algum momento, porque quando você tem seca, simplesmente você não tem o feijão. Quando você tem perda por excesso de chuva, aí você tem um feijão fraco, né? Nós já conversamos em outras oportunidades sobre isso, que é um feijão que fica lá, passa na máquina, tira mais um pouco, é um feijão que tem 20%, 30% de quebra. Então, acaba, de uma certa forma, sendo diferente. Agora, o feijão, por seca, ele não existe, né? Então, a diminuição no Paraná ela vai ser percebida ao longo dos próximos meses, né? Então, quando o Paraná estiver diminuindo já o volume de oferta dele, está entrando ainda Minas Gerais, daí, e assim nós vamos, né, de mês em mês, de região em região, até chegar no segundo semestre, quando a expectativa é que nós tenhamos aí uma oferta um pouco maior. Bom, você falou que mesmo com uma demanda um pouco menor essa semana, os preços se mantiveram. Em que patamar, Marcelo? Diria que o patamar está ao redor de R$ 300, uma mercadoria, às vezes, extra, um pouco mais, 330, 340, uma mercadoria comercial, 280, 290, mas ela está aí por volta dos R$ 300. Para o feijão carioca. Feijão carioca. Daí você falou também que a safra do Paraná já começou, mas ainda não tem volume. Quando chega esse volume? E a partir desse momento, a gente pode ver um arrefecimento dos preços? Olha, se os produtores mantiverem a calma, a tranquilidade, a gente não vai ter grandes quedas de preço, certo? Porque o que a gente observa é que todos os produtores estão sofrendo, todos estão percebidos aí do investimento que fizeram, né? Aqui no Paraná fala-se muito em alqueire, né? No seu alqueire de feijão, sabem dos preços que estão sendo praticados, né? Pode ser que num momento ou outro algumas cargas possam ser vendidas até um pouco abaixo, mas o preço médio desse ano vai ser um preço médio bem interessante. Lembrando que boa parte do feijão que está plantado aqui é feijão preto, né? O feijão preto continua sendo comercializado ao redor de R$ 240 a R$ 260, depende muito de uma série de detalhes, o tamanho do grão, a região onde está colocado, o tamanho do lote, enfim. E tem também uma boa demanda, porque se você tem o feijão carioca sendo vendido R$ 6 ou acima de R$ 6, e o feijão preto tem uma diferença de preço razoável, né, de pelo menos aí uns 20%, 25%, isso vai refletir lá na gôndola e o volume vai ser aumentado. Então, a perspectiva para os dois feijões é bem interessante. Muito bem. De preços, então, que não devem fugir muito desses R$ 300? E a partir de quando começa o volume? No caso do feijão carioca, o momento que o produtor vai ter que tomar maior cuidado é aí a partir do dia 10, 15 de maio. É onde pode acontecer alguma oscilação negativa. Mas lembrando, nós não estamos falando de feijão aí barato, ou feijão dando prejuízo para o produtor. O produtor não vai concordar com isso. Por isso, o patamar de preço dificilmente, se acontecer, não vai ficar muitos dias abaixo de R$ 250. Muito bem. Bom, a gente entende todo esse cenário, toda essa complicação, mas, por exemplo, um feijão a R$ 300 justifica um preço na prateleira do supermercado de 9 o quilo, Marcelo? 8, R$ 9 o quilo? Você veja como varia, né? Se você está, por exemplo, se você está recebendo um feijão, vamos supor, de Minas Gerais, você tem 0 de ICMS, né? Então, uma despesa menor. Se você compra o feijão do Rio Grande do Sul, tem 7% de ICMS. Se você está recebendo algum feijão da Bahia, tem 12%. Né? Lá de Goiás, você tem no mínimo 6%, se eu não me engano. Né? Mato Grosso baixou, né? Um trabalho bastante interessante que foi feito lá. Foi bastante negociado e baixou, ele está de 6 para baixo. Então, só o ICM já aparece bastante quando você tem, principalmente ele aparece mais, né? Ainda que seja percentual, quando você tem um valor mais alto. Questão de frete, né? Nós tivemos dias aí que para fazer uma carga de feijão andar, os preços do frete foram pagos 20%, 25% acima. Naquele primeiro impacto da quarentena, no primeiro susto, né? Por exemplo,
exemplo, trazer feijão para Curitiba se tornou um desafio. Acredito que para São Paulo também. Por quê? Porque os motoristas que tinham mais idade não queriam arriscar, ou a família não deixava arriscar. Não, para lá você não vai, a cidade, inclusive, está em quarentena, né? Então, para você conseguir, e daí oferta e demanda, conseguir o frete, ficou mais caro. Então, quando você pega ali, por exemplo, um valor de R$9 o quilo, tudo bem, ele não é condizente com 300, mas ao redor aí de 7,50, ele já é condizente. E uma situação que acontece com os supermercados se, por exemplo, quem estiver fazendo uma matéria quiser pintar a matéria de uma determinada forma, para um lado ou para o outro, pode fazer. Porque você chega no supermercado, você pode ter um feijão lá sendo vendido a R$8 o quilo, só que você vira para o lado a câmera e você vai estar focando num feijão de 5. De 4,50, de 5, de 6, depende muito do acordo que tem das marcas, né, com o supermercado, depende muito de quanto o consumidor está disposto a pagar. Ele chega lá, não, por essa marca aqui, inclusive a percepção de valor ou de qualidade, muitos consumidores têm em relação ao preço. Se é caro, é melhor. Né? Existe uma parcela da população que vai lá e compra esse feijão mais caro, e a outra parcela da população vai e compra um feijão mais barato. Então, você não tem aí nada absoluto, né? Não é um produto só. Feijão são vários feijões, várias situações de compra, várias... aonde que estão localizados? Não é uma relação direta com o preço pago no campo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma região, os Jardins em São Paulo, provavelmente vários produtos têm um outro nível de preço nos Jardins do que na periferia. Você vai encontrar produtos mais caros na periferia, como você vai encontrar produtos mais baratos na periferia do que lá num centro onde o poder aquisitivo é maior. Então, você tem tudo isso para levar em consideração. Quando você pega isolado uma prateleira, um supermercado, você não está pegando a média. Né? Período do mês, nós sabemos que as ofertas de feijão para o consumidor acabam ocorrendo do dia 25 até o dia 10. Então, nesse período, você encontra várias ofertas. É um período interessante para o supermercado vender, para o empacotador e para o consumidor comprar. Depois você entra num período que tem menos movimento, a gente vê que o preço acaba mudando no supermercado durante a semana e do final de semana. Até isso acaba acontecendo. Então, no final das contas, o recado para o produtor nesse momento, calma. Se o mercado está calmo, não tem grandes feijões para entrar agora, não há motivo dele, inclusive, se chocar com essas notícias que saíram em São Paulo essa semana. Não vejo horizonte para alguém ir confiscar um produto, não tem esse horizonte, então pode ter calma. Por o lado do consumidor, que todos nós somos consumidores, o que acontece? É um bom momento para comprar. É um bom momento. Se você pode ir hoje no supermercado e comprar agora, vai ser melhor do que você comprar de repente dentro de mais alguns dias, quando a demanda talvez aumente. Então, bastante... Tem muita coisa que eu acredito que todos nós estamos vivendo pela primeira vez. Então, talvez as verdades que nós tínhamos até agora, dias atrás, elas acabem mudando. Mas, nesse momento, é essa leitura que a gente consegue fazer do mercado, Alexandre. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Daqui a pouquinho você tem um compromisso aí com a ministra Tereza Cristina. Esperamos que essa situação seja de fato esclarecida e que o Ministério da Agricultura possa esclarecer de uma forma mais ampla o que está acontecendo aí no mercado do feijão. A gente que tem esse acompanhamento semanal, essa conversa semanal aí com você, a gente entendeu todo esse processo dessa relação de oferta e demanda, mas às vezes o consumidor que não está habituado com esse bate-papo, né, não consegue entender na prática o que está realmente acontecendo, e o posicionamento nesse momento é muito importante para deixar as coisas mais às claras. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo aí nesse mercado. Tá ótimo. Uma boa tarde para todos, um bom final de semana. Lembre que feijão é remédio, ele fortalece o sistema imunológico das pessoas. Vai lá. Isso aí. Grande abraço para você, Marcelo. Até a próxima.
Tá aí, então, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, comentando com a gente aí esses dois momentos aí da semana que foram importantes para a gente entender o que está acontecendo com o mercado. Primeiro, uma consolidação dos preços, né? Preços ao produtor na casa aí dos R$ 300, variando um pouquinho para cima quando o feijão é de qualidade, ou um pouquinho para baixo quando a qualidade é um pouquinho inferior. E esse questionamento da sociedade em relação ao preço pago lá na ponta final, que levou, inclusive, o próprio Celso Russomano, o jornalista Celso Russomano, a levar a ideia aí da possibilidade de um confisco de produtos, principalmente nas distribuidoras, nas empacotadoras e também junto aos produtores. Tomara que essa situação se esclareça e que, de fato, a gente tenha aí uma continuidade e tranquilidade para que o produtor possa seguir produzindo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.